espécies de inconstitucionalidade. Então, de um lado eu tenho inconstitucionalidade por ação e omissão, é uma primeira categoria ali nas espécies de inconstitucionalidade. Do outro lado eu tenho inconstitucionalidade do tipo formal, material e por vício de decoro. Formal, material e por vício de decoro. Eu vou falar sobre essa segunda categoria e sobre essa última espécie de maneira específica também. E por fim nós temos aí uma terceira categoria, um terceiro agrupamento de espécies, que é a inconstitucionalidade orgânica, propriamente dita, ou por violação dos pressupostos objetivos do ato. Orgânica, propriamente dita, ou por violação dos pressupostos objetivos do ato. Exatamente. Vamos por partes. Começando ali pelo primeiro agrupamento de espécies, inconstitucionalidade por ação e omissão. Qual a diferença, Éden? Você vem comigo? Ação, também chamada de positiva ou por atuação, é aquela que pressupõe a existência de uma lei ou ato normativo que colide com a Constituição, que viola as normas da Constituição. Mas se a inconstitucionalidade é por ação, eu falo na existência de lei, eu falo na existência de ato normativo que vai de encontro ao texto constitucional. A norma existe, mas ela viola a Constituição. A norma existe, mas ela colide com o texto constitucional. Bacana? Beleza. Por outro lado, o que nós temos? Nós temos aí o reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão. Veja, se na por ação existe uma norma, na por omissão falta norma. É a inexistência da norma, que deveria existir para regulamentar a Constituição, mas que justamente por não estar presente, por não existir, isso gera uma situação de inconstitucionalidade omissiva. Isso gera uma situação de inconstitucionalidade por omissão. Eu parto da premissa da existência no texto constitucional das chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. O que seriam, Éden, as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas que dependem de complemento, são aquelas que dependem de regulamentação. Porém, a regulamentação ela não vem. E aí? Esse silêncio legislativo no sentido de regulamentar a Constituição gera uma situação de inconstitucionalidade por omissão. Bacana? Por isso que, inclusive, nós temos aqui o reconhecimento de que essa omissão, inconstitucionalidade por omissão, é uma doença. Do ponto de vista teórico-jurídico, uma patologia, é a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Exatamente, síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Por quê? Porque eu tenho uma norma que precisa de regulamentação para que ela tenha a sua máxima efetividade, mas aí a regulamentação não vem. E como a regulamentação não vem, ela fica pendente. Ela precisa de remédios para curar essa síndrome. No âmbito do controle difuso, mandado de injunção. No âmbito do controle concentrado, ADI por omissão, ou ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. São mecanismos que vêm no sentido de sanar essa síndrome, remédios, portanto, para curar essa doença, a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Bacana? Então o que eu tenho aí? O primeiro agrupamento já foi. Do outro lado, você tem a inconstitucionalidade que pode ser formal, material ou por vício de decoro. Veja, aí eu falo da inconstitucionalidade por ação, né? A inconstitucionalidade por ação, ela pode ser formal, material ou por vício de decoro, porque a lei existe. E por existir, ela pode ter alguma dessas espécies do segundo agrupamento de espécies de inconstitucionalidade. O que seria a formal, Éden? Como o próprio nome sugere, tira a letra L, você tem a palavra forma. Se você tira a letra L da palavra formal, você tem a palavra forma. É porque o vício é de forma. O vício não é na matéria. O vício é de forma, porque o vício está nas formalidades do processo legislativo constitucional. É como se eu quisesse aprovar uma lei complementar, concordo da lei ordinária, maioria simples ou relativa, não dá. É como se eu quisesse aprovar uma emenda constitucional, que é 3 simples, concordo da lei complementar, que é maioria absoluta. Também não dá. Então eu preciso respeitar as formalidades do processo. A norma pode até ser do bem no seu conteúdo, na sua matéria, mas se ela não respeitar as formalidades do processo legislativo constitucional, ela padecerá de vício de inconstitucionalidade. Bacana? Beleza? Joia. E aí a gente tem a segunda espécie. Eu posso ter uma norma que, do ponto de vista formal, ela é constitucional. Imagine, o quórum foi respeitado, sessão, turnos, promulgação, tudo. Todas as formalidades do processo legislativo constitucional foram respeitadas. Só que quando a gente passa aqui para a inconstitucionalidade material, você tira a letra L, vem a palavra matéria, e matéria é conteúdo. Ou seja, quando você olha para o conteúdo dessa norma, você percebe, você identifica que ela tem vício de inconstitucionalidade, porque embora ela tenha observado todas as formalidades do processo legislativo constitucional, quando você olha para o conteúdo, você vê que ela
destoa da Constituição. Olhando para o conteúdo, você percebe que ela viola o texto constitucional. E não dá para violar o texto da Constituição. E aí você vai ter uma inconstitucionalidade material. Imagine uma emenda constitucional que tenha sido aprovada com 3/5 em 2 turnos, em cada casa, em votação separada, não em vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, mas que essa emenda ela quer abolir um direito fundamental que é cláusula pétrea. Pode a emenda abolir cláusula pétrea? Não. Ela tem um vício evidente na matéria, no conteúdo. Ela quer acabar com o direito à saúde. Não dá. Ela padecerá de um vício de inconstitucionalidade material. Bacana? Professor, o que seria a inconstitucionalidade por vício de decoro? Olha, a inconstitucionalidade por vício de decoro foi, num primeiro momento, ventilada na doutrina, para fazer referência àquelas leis e atos normativos aprovadas com quebra de decoro parlamentar. Porque, por exemplo, parlamentares estavam recebendo propina para aprovar determinadas matérias. E aí, se não há legitimidade na vontade que deveria representar a vontade popular, na vontade do parlamentar que deveria representar a vontade do povo, com certeza não há representatividade. Se não há representatividade, há inconstitucionalidade por quebra de decoro. A doutrina disse isso. A jurisprudência, num primeiro momento, refutou, sob pena de gerar uma insegurança jurídica muito grande, mas num segundo momento ela acomodou. Acomodou para dizer, olha, eu não vou admitir sempre. Eu vou admitir desde que efetivamente comprovada a quebra de decoro, mas sobretudo, compra de votos, por exemplo, se aquela compra de votos foi numa quantidade suficiente para interferir no resultado da votação. Porque se não foi, não muda nada. Agora, se efetivamente a quebra de decoro parlamentar, com, por exemplo, compra de votos de parlamentares, ela teve capacidade, potencialidade de interferir no resultado final daquela votação, aí sim, eu poderia admitir. Então essa foi a segunda roupagem trazida pela jurisprudência do pretório excelso no que toca à inconstitucionalidade por quebra de decoro. Joia? Evoluindo no raciocínio, terceira categoria, terceiro agrupamento de espécies de inconstitucionalidade, você vai ter aí inconstitucionalidade formal orgânica, e agora é formal, né? Ação formal pode ser orgânica, propriamente dita, ou por violação dos pressupostos objetivos do ato. Orgânica, propriamente dita, ou por violação dos pressupostos objetivos do ato. Professor, quando é que eu tenho uma inconstitucionalidade formal orgânica? Bom, quando eu falo orgânica, eu falo na gênese, na fonte, no nascedouro da norma, na competência para dar start no processo legislativo. A competência para iniciar o processo. Por exemplo, de quem é a competência para legislar sobre provimento de cargos públicos? Bom, no âmbito federal, a Constituição Federal vai dizer no artigo 61, parágrafo 2º, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C. 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C. Ele vai dizer que é da competência privativa do presidente da República legislar sobre provimento de cargos públicos. Então, se um parlamentar, se uma mesa de casa legislativa ou se qualquer outro legitimado que não esse apresente essa proposta normativa, ela estará viciada na forma e haverá uma inconstitucionalidade formal orgânica, porque o vício estará onde, professor? Logo na gênese, logo no nascedouro na norma, na competência para dar início, na competência para dar start no processo legislativo. Bacana? Então, pelo princípio da simetria ou paralelismo das formas, se provimento de cargos públicos, 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, parágrafo 1º, 2º, inciso 2, a linha C, se isso é competência do presidente no âmbito federal, pelo princípio da simetria ou paralelismo das formas, no âmbito estadual é competência do governador, no âmbito municipal é competência do prefeito. Então, parlamentares em nenhuma dessas esferas podem dar start no processo legislativo para provimento de cargos públicos. Afinal de contas, o que nós teremos? Teremos o reconhecimento de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Professor, e o que seria a outra? A inconstitucionalidade formal propriamente dita. Ora, a inconstitucionalidade propriamente dita, ela tem a ver com o quê? Bom, ela tem a ver com as demais fases do processo legislativo. Imagine que quem tinha competência para iniciar aquele processo foi quem efetivamente iniciou. Então não tem um vício orgânico, porque quem deu start no processo legislativo foi efetivamente quem tinha competência para isso. Bacana, tudo bem. Agora, feita essa iniciativa, lá na frente eu tinha um quórum que não foi observado, eu tinha uma regra específica de promulgação que não foi observada. Então, se há um vício não na gênese, na fonte, no nascedouro, não na competência para iniciar o processo legislativo, mas nas demais fases do processo legislativo, se o vício repousa sobre as demais fases do processo legislativo, a inconstitucionalidade é propriamente dita. Exemplo, quem pode propor emenda? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Relativa. Aí você tem que algum desses legitimados dar start no processo legislativo de emendas constitucionais.
Bacana, não tem vício orgânico aí, não tem vício orgânico, beleza. Só que aí você para e pensa, qual o código de aprovação da emenda? 3/5, ela foi aprovada com maioria absoluta. Tem que ser aprovada em sessão bicameral ou unicameral? Bicameral, mas foi aprovada em sessão unicameral. Quem promulga é a mesa da Câmara e do Senado, mas quem promulgou foi só a mesa do Congresso. Veja quantos vícios nas demais fases do processo. É inconstitucionalidade propriamente dita. Bacana? E por fim, nós temos aí a inconstitucionalidade por violação dos pressupostos objetivos do ato. Professor, o que seria isso? Inconstitucionalidade por violação dos pressupostos objetivos do ato. Essa é uma ideia ventilada pelo grande professor constitucionalista de escola, Clemerson Merlin Cleve. O professor Clemerson vai dizer que existem alguns atos cuja edição depende da observância de pressupostos objetivos. Atos cuja edição depende da observância de pressupostos de caráter objetivo. Ele dá 2 exemplos: medida provisória e criação de municípios. A medida provisória precisa de relevância e urgência, e o artigo 18, no artigo 62, e o artigo 18, parágrafo 4º, vai dizer que a criação de municípios depende da observância das regras que lá estão. Precisa de lei estadual no período compreendido por lei complementar federal, estudos prévios de viabilidade municipal, consulta plebiscitária à população diretamente interessada, ou seja, são pressupostos que vêm a reboque de caráter objetivo e que precisam ser observados, porque senão a lei vai ter uma inconstitucionalidade. E que espécie de inconstitucionalidade é essa? Se a medida provisória, que é um ato normativo, não tem relevância e urgência, ela é inconstitucional. Inconstitucionalidade por violação dos pressupostos objetivos do ato. Se o município é criado por lei estadual sem observar as formalidades do 18, parágrafo 4º, todas essas que aqui eu arrolei, estudos prévios de viabilidade municipal, consulta plebiscitária à população diretamente interessada, dentre outros requisitos, o que é que nós teremos? Também inconstitucionalidade por violação dos pressupostos objetivos do ato. Beleza? Você gostou desse vídeo? Então tá, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. A gente conta com você. Um abraço.